Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de Esquadrão do Extermínio da segunda temporada de Love, Death and Robots, lembrando que a análise contém spoilers. Essa é, na minha opinião, o episódio mais pesado da série até o momento. Briggs é um investigador encarregado de encontrar e exterminar crianças em razão do mundo ter ficado superpopulado devido a um soro rejuvenescedor capaz de conceder a vida eterna. As autoridades são encarregadas de investigar mulheres que tiveram filhos ilegalmente. Aparentemente, elas vão presas enquanto os filhos são exterminados. Como o episódio apresenta diversas nuances e contextos, eu dividi a análise em 3 partes. Parte 1. Desumanização. Em Esquadrão do Extermínio, o detetive Briggs é um dos policiais que investiga mães que criam seus filhos na ilegalidade com o objetivo de exterminá-los. Essas mães são chamadas de procriadoras, uma maneira clara de desumanizá-las e deixar o trabalho menos traumático. A desumanização é uma distorção cognitiva relativamente comum na história da humanidade. A propaganda nazista de Adolf Hitler, por exemplo, teve o poder de convencer o povo alemão a ver coerência na sua loucura, alienando uma sociedade inteira. O objetivo dessas propagandas era transformar uma crença cognitiva irracional e absurda em uma que fosse racional e transmitisse uma falsa sensação de poder e dever cumprido ao povo alemão. Judeus, homossexuais e PCDs eram retratados como demônios e sub-humanos. O autor e professor de filosofia da Universidade da Nova Inglaterra, David Livingstone Smith, explora a desumanização em seu livro Less Than Human. Livingstone define a desumanização em uma tradução livre como um ato de conceber pessoas como criaturas sub-humanas em vez de humanos. Diferente da objetificação, que seria uma distorção que transforma pessoas em objetos, a desumanização tem o objetivo de transformar, de maneira cognitiva, outros seres humanos em animais, em seres irracionais. Em Esquadrão do Extermínio, o termo procriador tem a intenção de transformar mães em animais reprodutores. A desumanização ocorre em todo e qualquer contexto em que uma pessoa age com hostilidade em relação à outra. A palavra verme, por exemplo, é usada tanto pelo criminoso para se referir a um policial, quanto por um policial para se referir a um criminoso. Pessoas que transportam drogas são chamadas de mulas. Um termo pejorativo para se referir a homossexuais é veado. Um outro para se referir a imigrantes é barata. Enfim, o raciocínio é esse: gado, rato, barata, vermes, porcos. Inclusive, a razão pela qual a gente ainda come alguns animais enquanto domesticamos outros e os tratamos como membros da família também se relaciona a essa distorção causada pela desumanização. Pet é pet, gado é gado. A origem do holocausto animal é mais antiga do que parece. Livingstone explica em seu livro que antigamente os xamãs da América do Norte tinham a função de guiar espiritualmente os animais em direção aos caçadores. Quando eles eram sacrificados para se tornarem alimentos, eles subiam a um plano espiritual pacífico. Essa crença, é claro, amenizava a culpa social em torno de um assassinato do qual, objetivamente, o animal tentava se esquivar. Hoje, expressões como abate humanitário e ovos de galinhas felizes, por exemplo, servem como distorções cognitivas para a gente não encarar os atos de crueldade da indústria animal. Dessa forma, nós continuamos com os mesmos hábitos sem questionamentos. A gente aprende a encarar o gado como animais incapazes de sentir dor e sofrimento. As crenças em torno da distorção cognitiva ajudam a evitar o sentimento de culpa e até mesmo os efeitos do estresse pós-traumático. Por exemplo, pensar que bandido nem é gente, é verme, facilita para os policiais serem mais truculentos e relevarem temporariamente o trauma causado por eventualmente matarem outro ser humano. Quantas vezes já ouvimos, por exemplo, que usuários de drogas são zumbis? Será que pensar assim não ameniza nossa culpa quando os vemos em situação de rua sofrendo por conta do vício? Da mesma forma, comer um corte de carne que não associamos nem pelo nome nem pelo formato ao corpo do animal vivo é uma experiência muito mais agradável do que consumir partes que possuem uma forma definida. A verdade é que a desumanização até consegue fazer com que o estresse pós-traumático seja temporariamente evitado. Mas frequentemente as crenças baseadas nessas distorções são questionadas, fazendo com que as pessoas mudem a maneira de pensar e, consequentemente, o comportamento. O tempo de cada indivíduo varia, é claro. Durante a ascensão de Hitler, alguns alemães ajudaram os judeus refugiados em vez de assassiná-los.
Outros se arrependeram das atrocidades que cometeram muitos anos depois, durante o próprio julgamento, mas muitos possivelmente morreram achando que estavam fazendo o que era moralmente correto ou com a crença de que estavam apenas cumprindo ordens. Em Esquadrão do Extermínio, o detetive Briggs passa anos, possivelmente séculos devido ao soro de rejuvenescimento, exterminando crianças julgando estar agindo de maneira moralmente correta. Eventualmente, todo esse conteúdo traumático, reprimido ao inconsciente, justificado pelas ilusões das crenças cognitivas, emergem à sua consciência carregada de culpa. No final, ele se sacrifica para salvar a vida de uma criança, uma redenção demorada, mas digna. No próximo capítulo eu vou falar sobre uma das crenças cognitivas mais inconscientes do ser humano, a cadeia hierárquica. Mas antes eu quero falar sobre o Manual Mandala, meu curso sobre criação de conteúdo. Na última aula eu expliquei como escrever bons roteiros, ou seja, roteiros como este, que possuem conteúdos profundos, mas ainda assim não deixam de entreter. Por apenas R$ 19,90 por mês você tem acesso a todas as aulas, podendo cancelar quando quiser. Tá esperando o que para ativar seus 7 dias grátis? Aproveite! Capítulo 2. Escala Natura. Em Esquadrão do Extermínio foram utilizadas paletas de cores contrastantes para retratar as diferentes classes sociais. No alto dos edifícios, sujeitos ricos se deleitam com excessos e as cores são vivas e alegres. Na parte de baixo da cidade, as ruas são sujas e vazias e a paleta de cores sugere desesperança e melancolia. Olhar para baixo da hierarquia é o caminho mais fácil para o desenvolvimento das crenças baseadas na humanização. Por exemplo, a gente come animais porque nos consideramos o topo da cadeia alimentar. Essa crença de topo da cadeia tem origem, segundo Livingstone, na chamada escala natura, que em uma tradução do latim significa escada natural, mais conhecida como a grande cadeia do ser, que fundamentava uma ideia hierárquica entre os seres vivos na era medieval. A escala começava por Deus e passava por anjos, querubins, reis, clero, plebeus, animais domésticos, animais selvagens, árvores, plantas, até chegar na parte mais inferior da escala, o inferno repleto de demônios e anjos caídos. Até os dias de hoje, nota-se uma herança cultural da grande cadeia do ser. Livingstone revela que, assim como a ideia de que os animais se oferecem como presas, a grande cadeia do ser é uma ideologia. Ela é um sistema de crenças que foi e é reproduzido porque garante práticas que sistematicamente oferecem vantagens ao ser humano, legitimando a violência para com outros organismos. Essa, na minha opinião, é a razão pela qual a ideia da grande cadeia do ser se espalhou tanto e se firmou na imaginação humana. Vida se alimenta de vida, e a ideia de uma hierarquia natural é uma ferramenta para legitimar os atos de violência dos quais dependemos para prosperar e sobreviver. Essa ideia de hierarquia é tão enraizada em nosso inconsciente que a gente sequer ousa questioná-la. Muitas vezes nem a percebemos. Em certo momento da história, era normal escravizar outros seres humanos por eles serem considerados não humanos. Em um artigo de 2012 chamado Apontamentos acerca da cadeia do ser e o lugar dos negros na filosofia natural na Europa setentista, os autores Christian dos Santos e Rafael Campos citam o filósofo iluminista francês Voltaire, que já chegou a escrever: essas criaturas são chamadas de homens porque elas falam algumas palavras e possuem um pouco da aparência humana. E antes de passar para a conclusão, eu vou te convidar a me seguir no Instagram @Minutos de Sanidade, caso queira saber a minha nota para Esquadrão do Extermínio em um mini review. 3. Conclusão. Como eu disse na introdução do vídeo, Esquadrão do Extermínio é o episódio mais pesado da série. Pra ser sincero, esse foi o roteiro que mais me impactou até hoje. Me fez mergulhar em uma profunda reflexão a respeito da essência humana e até mesmo das minhas crenças pessoais, das razões pelas quais eu aceito determinadas imposições hierárquicas apenas pela afirmação das minhas crenças, ou simplesmente pelo meu prazer pessoal. É fácil olhar para trás e condenar a normalização do absurdo. É difícil, todavia, olhar para o presente e desconstruir os absurdos que nos cercam. Os episódios de Love, Death and Robots são capazes de despertar reflexões mais profundas do que a maioria dos filmes e séries que estão por aí. Esse, em especial, nos presenteia com um impactante questionamento filosófico. Não seriam as verdadeiras bestas aqueles que delegam esse título aos semelhantes? E qual é a sua interpretação de Esquadrão do Extermínio? Deixa aí nos comentários e, além disso, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.